Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Institui a Lei de Execução Penal. Subseção 2ª. Das faltas disciplinares. Artigo 49. As faltas disciplinares classificam-se em leves, médias e graves. A legislação local especificará as leves e médias, bem assim as respectivas sanções. Parágrafo único. Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. Artigo 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que, inciso 1º, incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina. Inciso 2º. Fugir. Inciso 3º. Possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem. Inciso 4º. Provocar acidente de trabalho. Inciso 5º. Descumprir no regime aberto as condições impostas. Inciso 6º. Inobservar os deveres previstos nos incisos 2º e 5º do artigo 39 desta lei. Inciso 7º. Tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Inciso 8º. Recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao preso provisório. Artigo 51. Comete falta grave o condenado à pena restritiva de direitos que, inciso 1º, descumprir injustificadamente a restrição imposta. Inciso 2º. Retardar injustificadamente o cumprimento da obrigação imposta. Inciso 3º. Inobservar os deveres previstos nos incisos 2º e 5º do artigo 39 desta lei. Artigo 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave, e quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características. Inciso 1º. Duração máxima de até 2 anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie. Inciso 2º. Recolhimento em cela individual. Inciso 3º. Visitas quinzenais de 2 pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado judicialmente com duração de 2 horas. Inciso 4º. Direito do preso à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol, em grupos de até 4 presos, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso. Inciso 5º. Entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor, em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário. Inciso 6º. Fiscalização do conteúdo da correspondência. Inciso 7º. Participação em audiências judiciais preferencialmente por videoconferência, garantindo-se a participação do defensor no mesmo ambiente do preso. Parágrafo 1º. O regime disciplinar diferenciado também será aplicado aos presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros. Inciso 1º. Que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. Inciso 2º. Sob os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave. Parágrafo 2º. Revogado. Parágrafo 3º. Existindo indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tenha atuação criminosa em 2 ou mais estados da Federação, o regime disciplinar diferenciado será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal. Parágrafo 4º. Na hipótese dos parágrafos anteriores, o regime disciplinar diferenciado poderá ser prorrogado sucessivamente por períodos de 1 ano, existindo indícios de que o preso, inciso 1º, continua apresentando alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal de origem ou da sociedade. Inciso 2º, mantém os vínculos com organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada,
considerados também o perfil criminal e a função desempenhada por ele no grupo criminoso, a operação duradoura do grupo, a superveniência de novos processos criminais e os resultados do tratamento penitenciário. Parágrafo 5º. Na hipótese prevista no parágrafo 3º deste artigo, o regime disciplinar diferenciado deverá contar com alta segurança interna e externa, principalmente no que diz respeito à necessidade de se evitar contato do preso com membros de sua organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou de grupos rivais. Parágrafo 6º. A visita de que trata o inciso 3º do caput deste artigo será gravada em sistema de áudio ou de áudio e vídeo, e, com autorização judicial, fiscalizada por agente penitenciário. Parágrafo 7º. Após os primeiros 6 meses de regime disciplinar diferenciado, o preso que não receber a visita de que trata o inciso 3º do caput deste artigo poderá, após prévio agendamento, ter contato telefônico, que será gravado, com uma pessoa da família, 2 vezes por mês e por 10 minutos. Subseção 3ª. Das sanções e das recompensas. Artigo 53. Constituem sanções disciplinares. Inciso 1º. Advertência verbal. Inciso 2º. Repreensão. Inciso 3º. Suspensão ou restrição de direitos. Artigo 41, parágrafo único. Inciso 4º. Isolamento na própria cela, ou em local adequado, nos estabelecimentos que possuam alojamento coletivo, observado o disposto no artigo 88 desta lei. Inciso 5º. Inclusão no regime disciplinar diferenciado. Artigo 54. As sanções dos incisos 1º a 4º do artigo 53 serão aplicadas por ato motivado do diretor do estabelecimento e a do inciso 5º, por prévio e fundamentado despacho do juiz competente. Parágrafo 1º. A autorização para a inclusão do preso em regime disciplinar dependerá de requerimento circunstanciado elaborado pelo diretor do estabelecimento ou outra autoridade administrativa. Parágrafo 2º. A decisão judicial sobre inclusão de preso em regime disciplinar será precedida de manifestação do Ministério Público e da Defesa e prolatada no prazo máximo de 15 dias. Artigo 55. As recompensas têm em vista o bom comportamento reconhecido em favor do condenado, de sua colaboração com a disciplina e de sua dedicação ao trabalho. Artigo 56. São recompensas: inciso 1º, o elogio; inciso 2º, a concessão de regalias. Parágrafo único. A legislação local e os regulamentos estabelecerão a natureza e a forma de concessão de regalias.